Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, nós vamos ler em João 15, a partir do versículo 1. João 15, 1. João 15, a partir do 1. Os irmãos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. E assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me enviou, também eu vos amei. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. No seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, ele vos-lo conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amém, irmãos? Pode se sentar. Irmãos, hoje, o mundo que nós vivemos hoje, ele está sempre exigindo de nós um grande desempenho, né? Que nós sejamos produtivos. Quem trabalha com construção tem que construir mais, quem trabalha com venda tem que vender mais, quem trabalha segurança pública tem que prender mais, então todo mundo tem que fazer mais. Obrigado, irmãos. E as pessoas, elas querem aprender mais, elas querem conquistar mais, e essa mentalidade, ela acaba fazendo parte da nossa vida. E nós não somos pessoas diferentes aqui fora e no mundo. Nós somos cristãos aqui e nós somos cristãos também lá fora. Não tem como eu falar assim, eu sirvo a Deus quando eu estou na igreja e quando eu estou fora dela eu sirvo ao inimigo. Então nós somos cristãos o tempo todo. E aqui também a gente quer produzir mais, a gente quer ser mais eficiente. Quantas vezes que os irmãos se perguntaram assim, como eu posso ter uma vida espiritual melhor? Como vencer o pecado? Como dar fruto? Como ser mais usado por Deus? E quando nós vemos esse texto de Jesus, nós entendemos que quando nós queremos ser produtivos no reino de Deus, a resposta, ela é uma pessoa, ela é uma atitude, que é permanecer na presença do Senhor. Jesus não disse para os discípulos, esforcem-se mais. Ele não mandou eles se esforçarem mais. Eles mandaram o quê? Ele mandou eles fazerem o quê? Permaneçam em mim. Porque se eles permanecessem com ele, eles dariam o quê? Fruto. Jesus teve essa conversa com os discípulos pouco antes dele ser preso, dele ser crucificado. E ele sabia o que estaria por vir.
que eles iam enfrentar dúvidas, que eles iam enfrentar dificuldades. Muitos deles iriam morrer logo em seguida. Mas ele deixou a eles essa estratégia, essa palavra de encorajamento e de fortalecimento. Permaneçam em mim. E por que nós, ainda hoje, precisamos estar ligados em Cristo, precisamos estar ligados na videira? Primeiro, porque ele avisou que sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Sem mim, nada podeis fazer. João 15:5. Nossas forças, eu por eu mesmo, eu com as minhas próprias forças, eu sou insuficiente, eu não tenho força bastante para me gerar uma transformação em mim mesmo. Quem faz isso conosco? É Cristo, é o Espírito Santo de Deus. Então, por isso nós devemos estar ligados na videira, porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Nós também precisamos estar ligados em Cristo, porque quando nós estamos ligados em Cristo, o Espírito Santo, ele vai automaticamente produzir frutos em nós. Ele vai produzir o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, paciência, domínio próprio, mansidão. E isso acontece quando nós estamos ligados em Cristo. Isso não é de um esforço nosso, mas é o resultado do Espírito Santo trabalhando em nós. Também devemos estar ligados em Cristo porque é propósito de Deus. Nós fomos escolhidos por Ele para que a nossa vida faça a diferença e glorifique a Deus. Através do quê? Do nosso serviço na casa do Senhor, através do nosso serviço ao próximo. Quando nós permanecemos em Cristo, por meio da oração e da obediência, nós nutrimos a nossa alma e o nosso espírito. A nossa vida espiritual ela vai ser uma vida mais robusta, mais viva. Você vai sentir que você tem uma vida espiritual mais forte, se você estiver permanecendo no Senhor. Então, eu queria tratar com os irmãos aqui e mostrar que toda a nossa vida cristã, ela depende de nós permanecermos em Cristo. Então, primeiro tópico aqui que eu quero tratar hoje, está aqui já no versículo 1 que nós lemos. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Jesus, ele fez várias afirmações no livro de João, no Evangelho de João. Eu não me recordo se foram 7 ou se foram 10. Ele fala: eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou a verdade. 7, né? Eu sou a videira verdadeira. Ele faz várias afirmações. E quando ele diz que eu sou a videira, todo mundo ele entendeu. Porque Israel no Antigo Testamento, ela era constantemente tratada como o quê? A videira de Deus. E por quê? Porque a videira, ela não é uma planta silvestre que nasce no campo de qualquer jeito. Ela precisa ser plantada. Ela precisa ser o quê? Cuidada. Ela não cresce sozinha. Ela exige um trabalho imenso daquele agricultor. Ela precisa de solo fértil. Ela precisa de proteção. Tem que ser podada constantemente. Então Israel era tratada como o quê? A videira de Deus. Porque Israel também foi plantado. Israel também foi tratado. Deus cuidou de Israel. Deus podou Israel. Deus colocou Israel numa terra frutífera. Numa terra que manava leite e mel. Deus cuidou daquele povo. Dizer que Israel era videira significava dizer que aquela nação ela não existia por acaso. Ela foi escolhida diretamente por Deus. Então, esse é um dos motivos. Segundo, quando Jesus diz que ele é a videira verdadeira e Israel era a videira de Deus, havia ali, quando Deus planta Israel, quando Deus cuida de Israel, havia ali uma expectativa de frutos. Havia uma expectativa que Israel desse frutos. Deus colocou aquele povo ali e Deus queria que eles dessem frutos. Desde a de Abraão, Deus falou: em ti serão benditas o quê? Todas as famílias da terra. E aqueles que te abençoarem, eu abençoarei. Então havia ali uma expectativa que eles tivessem frutos, não uvas, mas justiça, retidão, fidelidade, aliança e cuidado com os mais necessitados. Só que a expectativa ela foi o quê? Frustrada. Porque Israel também foi chamado de a videira brava, que indica ali um fracasso daquele plano inicial.
Esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas ou bravas. A vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel. Ele esperava a justiça, mas só viu opressão. Esperava a retidão, mas só ouviu clamor e aflição. Israel recebeu privilégios, recebeu a lei, recebeu promessas, recebeu profetas, mas produziu poucos frutos. Israel foi uma videira, mas ela não foi a videira, ela não agiu, uma videira que não agiu da forma que Deus esperava. Então Jesus agora aparece e diz assim, ó, eu agora sou a videira, mas eu sou a videira o quê? Verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Ele é o verdadeiro Israel. Tudo aquilo que Israel falhou, Cristo cumpriu perfeitamente. E agora toda a vida espiritual, ela passa por Cristo. Que mesmo aquele judeu que não creu na vinda do Senhor, que não creu no Messias, se ele hoje quiser ser salvo, ele tem que crer em quem? Em Cristo, em Jesus. Porque Jesus disse, eu sou o caminho. Ele não disse que eu sou um caminho. Ele é o caminho. Então hoje a salvação é só por Cristo. Ninguém vai ao Pai, ninguém vem a mim se meu Pai não trouxer. Mas ninguém também vai ao Pai sem passar por Cristo. A nossa segurança, irmãos, nossa segurança como salvos, ela não está na igreja, ela não está na tradição, no cargo, no ministério, no tempo de convertido. A nossa segurança, ela está em Cristo. A nossa vida, ela está em Cristo. Sem Ele, sem a presença do Senhor, tudo é aparência. Tudo vira aparência. Às vezes você vê uma pessoa que parece tão espiritual, mas se ela não estiver permanecendo em Cristo, é só aparência. Porque ele diz, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida. Então, a primeira coisa que ele nos ensina aqui, que ele é a videira verdadeira. E se ele é a videira verdadeira, nós temos que permanecer com ele. No versículo 2 ele diz, todo ramo que estando em mim e não der fruto, ele o corta. Ele quem? O Pai, que ele diz que no versículo 1 que o Pai era o agricultor. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Então imagina uma videira, né? Uma vinha, uma planta e um pé de uva. E Jesus está dizendo que ele é esse pé de uva, essa videira. E Deus é o agricultor. E ele vai dizer aqui que nós somos os ramos. Então está lá a árvore e está os ramos. Normalmente, o fruto ele dá no ramo, não é? A jabuticaba, se eu não me engano, dá parece que é no tronco mesmo, né? Mas nas outras, acho que é no tronco, né? Mas as outras plantas, geralmente o fruto dá no galho. Então Jesus está dizendo, eu sou a videira, vocês são os ramos. O meu pai é o cara da tesoura, é o agricultor. Se vocês que são os ramos não derem fruto, ele vai cortar. Ele vai cortar. Mas se você der fruto, ele também vai cortar. Mas não é um cortar para jogar fora, é uma poda. A poda é diferente de você cortar um ramo ou você desfazer da árvore. A poda ela tem um objetivo, que é o que? Ele está dizendo, ó. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Quando a poda, ela parece que é uma perda. Pode parecer que é uma perda, você está perdendo ali algumas coisas, alguns pedaços, algumas partes que você não queria. Mas o agricultor que está vendo lá de cima, que está vendo a obra completa, que está vendo a planta completa, ele sabe que aquilo ali é para o quê? Para o crescimento. Ele entende que aquela poda é para o crescimento. Deus corta aquilo que impede o nosso amadurecimento. O nosso amadurecimento. Eu trouxe aqui alguns exemplos práticos de poda. A poda espiritual acontece no cotidiano, através de relacionamentos, que às vezes são dolorosos. Então, por exemplo, um fim de relacionamentos. Não só relacionamentos amorosos, mas também amizades, parcerias. Às vezes você tem uma sociedade com alguém, né, de algum negócio, de alguma coisa,
E Deus, ele te redireciona para que aquele relacionamento seu de sociedade, ele se perca, ele acabe. E você pode ficar pesaroso com isso. Você pode ficar pesaroso com isso. Mas para o Senhor, para Deus, aquilo ali foi uma poda. Aquilo ali vai ser algo do seu crescimento. Que às vezes você não sabe. Eu tenho certeza que quando o agricultor vem podar a árvore, o ramo lá, a videira, o ramo ele não sabe por que ele está sendo cortado. Ou ele não entende por que ele está perdendo pedaços. Mas o agricultor, ele sabe. E na nossa vida, mesmo assim, é a mesma coisa. Quantas vezes que a gente olha para trás e a gente fala assim, nossa, aquele relacionamento, aquela amizade, aquela parceria que eu perdi, que acabou, e foi bom para mim. Foi para um crescimento meu. Hoje eu estou bem melhor. Mesmo que na época eu não percebia. Mesmo que na época eu não queria. Mesmo que na época eu não aceitava. Mas hoje eu olho e vejo que eu estou melhor. Então isso é um exemplo prático de poda. Outro exemplo. Perda de oportunidade. Portas fechadas que impedem caminhos perigosos e errados. Às vezes você está querendo ir para um lugar, Deus está fechando a porta. E você não está aceitando. Ele fecha, você vai lá e abre. Ele fecha, você vai lá e abre. Não sei se eu contei para os irmãos aqui o testemunho de um pastor, que ele queria, era uma causa legítima. Ele queria abrir uma clínica de recuperação para mulheres. Só que ele não pediu orientação de ninguém, ele não conversou com Deus, ele só viu o problema e falou assim, vou resolver. E ele falou assim que Deus ia fechando as portas, ele ia chutando e abrindo. Com toda a porta que Deus fechava, ele abria. E no final, foi muito triste o final dele. Porque ele falou que deu tudo errado, ele teve um prejuízo financeiro muito grande, e até hoje ele está sofrendo com isso na justiça. Porque isso aí deu um desdobramento, e se ele tivesse conversado com alguém ou pedido orientação ao Senhor, poderia ter sido evitado. Então, nem toda oportunidade que a gente perde, irmão, é um prejuízo. Às vezes, uma oportunidade que você está perdendo hoje, que você acha que está perdendo, você não está. É Deus te direcionando para um outro local para abrir uma porta melhor ainda do que aquela que você perdeu. Mudança de planos, projetos pessoais interrompidos para alinhar você à vontade divina. Às vezes você está com tanta vontade de fazer alguma coisa, você fala, não, isso aqui vai dar certo, eu vou fazer, eu planejei, e Deus faz só assim, ó. Só vira você para o lado. Não, mas eu vou para cá, Deus faz só assim. Você está vendo aqui onde você vai a direção, ele só muda a porta e você dá de cara na parede. Pode parecer que é algo que você está perdendo, mas pode ser uma poda do Senhor. Pode ser algo que o Senhor está te direcionando. Eu tinha muita mania, eu falei para os irmãos, eu tinha muita mania de orar e falar assim, Senhor, toma conta da minha vida, me direciona os meus planos. Aí eu fazia aquela lista de coisas, eu estava de folga, eu fazia a lista de tudo que eu queria fazer no dia. Aí começava a fazer uma coisa, fazia outra, ao que chegava na outra, estava errado. Aí eu achava ruim. Oh, mas eu já planejei fazer isso aqui. Aí o Espírito Santo falava, mas você não mandou eu direcionar? Você não mandou eu fazer? Então deixa eu fazer. Quebra de orgulho, momentos de vulnerabilidade que ensinam dependência real de Deus. Às vezes a gente é humilhado. A gente é humilhado em determinadas situações e você fala, nossa, eu achei que eu estava tão bem aqui, achei que a hora que eu achei que eu estava melhor, acontece isso e eu fico envergonhado. Pode ser uma poda do Senhor. Abandono de hábitos, o Espírito Santo incomodando você sobre pequenos vícios ou distrações, pode também ser uma poda do Senhor. Então, o objetivo de cada poda é o quê? Gerar mais fruto ainda. Gerar mais fruto. Você está dando fruto, você está no caminho certo. Mas Deus vai lá e tira só os pedacinhos assim, das ervas daninhas, para que você possa dar o quê? Mais fruto ainda. Então eu vou citar um fruto aqui. Caráter de Cristo. Desenvolvimento do fruto do Espírito, como amor, alegria e paciência. Às vezes Deus te poda para que você venha desenvolver o caráter de Cristo na sua vida. Às vezes tem alguma coisa te impedindo ainda de você ter um amor verdadeiro, uma alegria verdadeira no Senhor, você ter paciência. Irmãos, paciência é uma coisa tão rara hoje, que as pessoas começaram até a enaltecer não ter paciência. Tem gente que fala assim com orgulho, eu não tenho paciência não. Comigo parece até uma coisa boa, irmão. Mas não é. A Bíblia diz que nós temos que ser mansos, pacientes, longânimos. O que é uma pessoa longânima? É a pessoa que ela é tardia em irar-se. Não é uma pessoa que nunca se ira, mas é uma pessoa que ela demora a se irar. Não é aquela pessoa que qualquer coisinha ela já
Não, paciência. É uma pessoa paciente. Amor prático, capacidade de amar o próximo sacrificialmente, como Jesus nos amou. A poda, irmãos, ela pode doer. Porém, a dor da poda, ela é o quê? Temporária. Ela é temporária. E o resultado dos frutos é eterno. O resultado do fruto é eterno. Tem uma frase que é muito falada em contextos esportivos, ou até em cursos lá na polícia mesmo, eles costumam falar isso, né? Os cursos da polícia, eles são cursos muito pesados. Às vezes a pessoa vai fazer um curso lá um mês, mas é quase um mês que a pessoa vai dormir 3, 4 horas por noite, vai comer mal, vai fazer muito exercício, e eles costumam dizer assim, que a dor é passageira, mas a glória, ela é eterna. Está dizendo assim, você vai fazer esse curso aqui, você vai sofrer um mês, 6 meses, um ano. Então você vai sofrer um ano, mas aquele título que você vai receber ali, aquela graduação, aquele conhecimento, isso aí vai ficar eternamente com você. Então, é uma frase que eu acho que ela se encaixa aqui, né? A poda, a dor da poda é temporária, mas o resultado do fruto é eterno. Isso, como que nós podemos trazer isso para a nossa vida? Que nem toda luta que você passa significa que Deus te abandonou. Né? Que Deus, ele está te provando, ou que seja algo do inimigo na sua vida. Nem toda luta significa isso. Algumas coisas que nós passamos significa justamente o contrário. Deus está trabalhando em nós, para que nós possamos crescer ainda mais. Crescer ainda mais. Os irmãos já ouviram aquela frase assim? Quando eu peço para Deus paciência, Deus me faz uma pessoa paciente. Deus não vai pegar um copo de paciência e derramar em cima de você assim, agora você é paciente. Ele vai te colocar em situações que exigem você ser paciente, para que você venha exercitar a sua paciência. O que passou? Aí é o Salmo 40, né? Eu lembro que o pastor Ezio gostava muito de falar do Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Então, às vezes, nós estamos reclamando de algo que Deus está fazendo que vai ser bom para nós. Olha a importância da gente não murmurar. É muito difícil, irmãos, não murmurar. Isso é muito difícil. Eu falo para minha esposa que a gente trabalha com pessoas que gostam de murmurar. E aí você está do lado da pessoa, a pessoa está reclamando, você está só ouvindo. A hora que vê, você já está balançando a cabeça. Aí a hora que vê, você está assim, é mesmo, né? A hora que vê, você está reclamando também. Então a gente tem que vigiar. Vigiar, porque isso é contagioso. A murmuração, ela é contagiosa. Ela pega. Ela pega. Versículo 4 e 5 diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar se não permanecer em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O que Jesus está dizendo? Vocês são ramo. O ramo ele pode dar fruto sem a videira? Se eu cortar um ramo e jogar ele no chão, ele vai continuar crescendo fruto? Não vai. Ele não vai. Então ele está dizendo, vocês são ramo. Do mesmo jeito que o ramo não pode dar fruto sem estar ligado na videira, vocês também, nós, não podemos dar fruto se nós não estivermos ligados em Cristo. É isso que ele está dizendo aqui. Se a gente pegar um ramo de qualquer árvore e cortar, a partir do momento que ele é desligado, né, da seiva ali da árvore, ele começa automaticamente a morrer. É uma rosa. Você põe uma rosa, né, a pessoa recebe aquela rosa bonita, ela vai lá e põe na água, para que ela dure mais um pouco. Mas a partir do momento que você cortou, ela automaticamente começa a morrer. Começa a morrer. Isso, irmãos, é o que aconteceu, sabe com quem? Com quem? Com Adão. Falaram para ele assim, ó, o que a cobra falou? Morrendo, morrerás. Duvidou, quer dizer, né? Morrendo, morrerás. E a partir do momento que ele comeu o fruto, a partir daquele momento que ele comeu, começou automaticamente o processo de morte. Processo de morte. E ele foi morrendo, aos poucos. Primeiro a morte espiritual e depois a morte física. Que vai morrendo aos pouquinhos. É o que acontece conosco. Vocês sabiam que depois que a gente nasce, nós já começa a morrer? Já começa o processo de morrer. Então, o galho, ele não produz fruto por ele mesmo. E nós não podemos produzir frutos, bons frutos, se nós não estivermos ligados em quem? Em Cristo. Por isso que ele diz, permanecei em mim.
porque sem ele nada podemos fazer. O que significa permanecer, irmãos? Permanecer é viver em constante comunhão. Em constante comunhão. Isso é permanecer. Não é só você chegar e voltar. Lembra lá de Mateus 11, 28? Coloca aí, Felipe, Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha o que Jesus está dizendo. Venha a mim e você vai receber alívio. Passa o próximo. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso. Olha a diferença. Primeiro você vai. Aquele que só vai, ele recebe alívio. Mas aquele que permanece, que toma sobre ele o jugo, que é andar junto. O jugo é aquele negócio que põe no boi que eles andam juntos. E aprende dele, você vai encontrar o descanso. Então, permanecer é isso. É você estar junto para receber o descanso. Porque só o que vai, recebe só o alívio. E o alívio é só um copo d'água, quando você está cansado. Você está lá trabalhando o dia todo, está cansado. Aí você para um pouquinho, pega a garrafa d'água e bebe. Isso é um alívio. Depois você volta a trabalhar de novo, cansa de novo. O descanso é a hora que acaba o serviço, que você vai para casa, ou quando você pega umas férias. Esse é o descanso. Então, isso que Jesus está dizendo aqui, permanecer é você estar em constante comunhão. Permanecer em Cristo significa manter uma conexão viva, contínua e dependente com Ele todos os dias. A palavra permanecer, ela carrega a ideia de habitar. Ou seja, morar, estabelecer residência fixa e não apenas fazer uma visita rápida. Muitas vezes é isso que nós fazemos isso. A gente fica com a mente desligada o dia todo. Aí à noite você vai lá, faz uma visita rápida para o Senhor e depois desliga a mente de novo. Mas não é isso que Ele quer de nós. Ele quer que nós estejamos o quê? Em constante comunhão. E isso também é um exercício que nós temos que fazer. Para a gente estar em constante comunhão na igreja, constante comunhão em casa, constante comunhão trabalhando, constante comunhão fazendo outra coisa, que seja totalmente diferente disso aqui, mas que a nossa mente esteja com Ele. Para a gente manter essa comunhão constante, nós precisamos estar a todo momento o quê? Sendo nutridos pela palavra. Ler e guardar os ensinamentos de Jesus. Para que, quando você lê a palavra, e você guarda aquilo no seu coração, na sua mente, e aquilo começa a fazer parte de você, quando você tiver que tomar alguma decisão, seja ela pequena ou grande, você vai usar aquilo que está dentro de você. Quando a gente vai tomar alguma decisão, a gente não vai lá nos nossos pensamentos e pensa assim, nossa, o que será que eu faço aqui? Será que vai ser bom por causa disso, por causa daquilo? Mas quando você vai lembrando de experiências antigas. E quando você está firmado na palavra, a palavra vai te ajudar a decidir, mesmo que você nem perceba. Intimidade na oração, desenvolver um diálogo constante com Deus, também ajuda nós a permanecermos na presença dEle. Obediência, quando nós obedecemos ao Senhor, nós alinhamos a nossa vontade com a vontade dEle. Isso também ajuda a gente a permanecer, quando nós somos obedientes à palavra. Reconhecer que nós precisamos de Deus. Reconhecer que nós não conseguimos por nossas forças. O mundo lá fora, irmãos, ele está cheio de livro de quê? Autoajuda. Ah, você pode, você consegue, a força está dentro de você. Isso é autoajuda, irmãos. Isso é autoajuda. Mas nós não precisamos de autoajuda. Como diz o pastor Hernandes, nós precisamos de ajuda do alto. Nós não precisamos de autoajuda, ajuda do alto. Porque a força ela não está em nós. A força está no Senhor. Então, o que é autoajuda? O que o coach ele quer te mostrar? Que você tem que desbloquear a sua mente, porque a força está tudo dentro de você. Se você desbloquear a mente, pegar a chave, conseguir pegar a chave, você desbloqueia e você consegue fazer qualquer coisa. Mas a palavra de Deus nos fala totalmente ao contrário. Que nós somos dependentes de Deus. Nós somos dependentes do Senhor. E tudo aquilo que nós queremos e nós precisamos fazer, sem Ele nós não podemos fazer. Olha o que ele está dizendo. Sem mim, nada podeis fazer. Aí você pode dizer assim, mas nada? Mas eu conheço gente que não tem Cristo e faz tanta coisa. A pessoa pinta, ela dança, ela faz música, ela ganha dinheiro.
Então, como assim nada podeis fazer? Olha o que está dizendo. Do ponto de vista espiritual e eterno, o ser humano ele é completamente incapaz de gerar bons frutos sem a presença do Senhor. Porque senão você vai olhar assim e falar, nossa, mas o ímpio aí, ele está fazendo tanta coisa, está construindo tanta coisa. Mas do ponto de vista espiritual e eterno, nós não conseguimos fazer bons frutos sem estarmos o quê? Na presença de Deus, na presença do Senhor. Realizar a vontade de Deus por esforço próprio, sem Cristo nós somos incapazes. Nós precisamos estar na presença de Deus para que os nossos frutos, para que o nosso fruto do Espírito seja desenvolvido em nós e nós possamos verdadeiramente fazer coisas com o impacto eterno. Coisas que vão ser eternas na nossa vida. No 8, ele diz assim: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. O propósito do discípulo é produzir frutos. O objetivo não é apenas existir, é frutificar. O nosso objetivo enquanto servos do Senhor é frutificar. Ou seja, nós temos que multiplicar alguma coisa que o Senhor colocou em nós. Se quando você foi salvo, Deus colocou em você amor, você tem que dividir esse amor. Se Deus te deu algum dom, você tem que dividir esse dom. Se você teve o seu caráter transformado, você tem que manifestar isso. Esse caráter transformado. Porque o nosso caráter, ele tem que ser a semelhança de Cristo. O que é o caráter e a semelhança de Cristo? É a nossa vontade estar alinhada com a dele. É você se perguntar em cada situação assim, se fosse Cristo aqui, o que ele faria? Olha o tanto que é difícil, irmãos. Se fosse Jesus aqui, o que ele faria nessa situação? Será que ele responderia da forma que eu respondi? Será que ele decidiria da forma que eu decidi? Na maioria das vezes, falando de mim, não. Ele teria feito diferente. Mas a gente tem que estar mudando isso todo dia. Tem que estar trabalhando todo dia isso. O fruto interior nosso é o nosso caráter. É o nosso fruto interior. Mas nós também temos um fruto exterior. Esse fruto exterior ele está relacionado à nossa missão. Aquilo que nós temos que fazer enquanto servos do Senhor. É aquilo que nós recebemos internamente vai impactar na vida do outro. É aquilo que Deus me deu só para mim, aquele caráter transformado, como que ele vai impactar no reino de Deus? Então isso é a nossa missão. É o irmão Daniel falar assim, não, eu fui transformado por Deus. Beleza. Mas as pessoas, você está dando testemunho disso para as outras pessoas? Todo mundo está conseguindo ver? Ou você foi transformado tão internamente que só você vê? E todo mundo que olha fala assim, mas ele não mudou nada, ele está igualzinho ele era antigamente. E nós temos que mudar, irmãos. Se você creu no Senhor e ninguém viu diferença nenhuma, alguma coisa está errada. Nós temos que ter obras. Depois que nós somos salvos, nós temos que manifestar obras e boas obras. Então, nós temos aqui o fruto do caráter, né, que é o fruto do Espírito, fruto de boas obras, fruto de santidade. Coloca aí Romanos 6, 22, Felipe. Romanos 6, 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, esse fruto da santidade está relacionado a isso. As pessoas olharem para nós e ver que agora nós somos pessoas diferentes. Que nós estamos andando na contramão do mundo. Quer dizer que você não vai pecar? Quer dizer que você nunca mais vai cair? Não é isso. Mas que agora você está caminhando por um caminho diferente. Você está indo numa direção diferente. Pode ser que, eventualmente, você dá uma escorregada ali, mas aí você volta para o caminho de novo. Né? Antigamente, a gente estava caminhando para onde? Para uma direção totalmente contrária. Antigamente, a gente estava indo a passos largos para o abismo. Mas agora não. Agora a gente está no caminho do céu. Se nós assistirmos aquele filme O Peregrino, na caminhada dele, é aquilo ali, irmãos. Olha o tanto de dificuldade que aparece. Olha o tanto de coisa para tirar ele do caminho. Mas tem que permanecer. E tem hora que ele não tem nada de dificuldade. Ele está querendo ir, mas aí vem a dúvida, vem a incerteza. Mas será que é aqui mesmo? Será que esse é o caminho verdadeiro mesmo? E a gente tem que ir. Continuar o nosso caminho.
Quando nós frutificamos, quando nós damos frutos, nós glorificamos a Deus. Nós mostramos verdadeiramente que nós somos discípulos do Senhor e nós permanecemos na presença dele. Vocês serão conhecidos. Como que ele disse que nós conheceríamos quem seria discípulo dele? Pelo quê? Pelos frutos. Pelos frutos. Mateus 7,16. Aleluia. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? O que Jesus está dizendo? Quando eu olhar para vocês e ver o fruto na sua vida, eu vou saber, não, verdadeiramente essa pessoa, ela é discípulo de Cristo. O que ele está dizendo? A gente pode colher vinho, pode colher uva de um pé de espinho? É como se ele estivesse dizendo, eu vou chegar num pé de manga e vai ter caju? Não vai ter. Às vezes você nem conhece o pé. Eu tenho dificuldade, né? Pé de manga a gente conhece porque tem muito. Mas, por exemplo, você olha uma árvore, mas será que isso aqui é pé de quê? Aí, a hora que você vê a fruta, você sabe. Ah, não, isso aqui é um pé de limão, um pé de caju, um pé de laranja, um pé de qualquer coisa. Mas enquanto você não vê o fruto, tem coisa que você não conhece, né? Então, quando ele fala, pelos frutos os conhecereis. Então, alguém tem que olhar para você e falar assim, nossa, esse menino é tão honesto. Nossa, essa pessoa aqui, ele tem um amor diferente com as pessoas. Nossa, ele tem um jeito manso de falar. Eu tenho certeza que os irmãos conhecem gente assim, mas tem gente que a pessoa, ela te passa uma paz tão grande quando você vai conversar com a pessoa fala mansinho assim, e vai te dando uma paz, assim, fala assim, nossa, que trem bom, né? Assim, parece até bom de ficar perto da pessoa. Uma paz. Então, nós temos que apresentar frutos, porque isso vai evidenciar que nós somos verdadeiramente discípulos do Senhor. As pessoas vão olhar para nós e falar assim, não, esse cara é crente. Quem aqui já teve a experiência de estar num lugar e ninguém falar, sem você falar nada, alguém pergunta assim, oh, você é crente? Né? É bom, gente, isso é tão bom. Isso é muito bom. Eu trabalhava com um sargento que era lá da congregação. E todo dia a gente tomava café numa padaria ali na rua da outra igreja, na esquina da Antônio Rios com a rua Niterói. E um dia a gente estava lá tomando café, a gente sentava lá, comia, a gente nem conversava direito assim, muito com as pessoas. E uma mulher que servia lá falou assim, vocês são crentes? Aí nós falamos assim, somos. Ah, não deu para perceber. Nossa, aquilo ali eu fiquei acho que uns 2 meses andando assim, achando que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Né, de alguém olhar para você e pela sua atitude ali, o jeito de você se portar. Às vezes você conversou, mesma coisa de outra pessoa, mas tem algo diferente em nós. Né? Sei. Isso. E olha assim, ó, é fácil você ver uma pessoa de terno na rua com a Bíblia na mão, né? Uma irmã com um vestidão, assim, um cabelão grandão, assim, e falar assim, essa pessoa é crente. Mas é diferente você ver uma pessoa que não está vestida assim, caracterizada assim, você achar. Eu gosto muito de lembrar o testemunho do pastor Lucinho, ele fala assim, Barreto, do avô dele, que o avô dele parou um dia numa parada de rodoviária e parou para comer um pastel. Aí o cara entregou o pastel para ele e falou assim, você já serve a Deus, meu filho? O cara que entregou o pastel. Cara, não sirvo não. Tem que servir a Deus, meu filho. Crente é diferente. E o patrão daquele homem que não gostava de crente chegou e falou assim, como assim crente é diferente? Assim, crente é diferente. Ah, então quer dizer que se descer daquele ônibus ali 20 pessoas, você consegue apontar para mim o que é crente? Eu falei, consigo. E foram lá para fora e começou a descer o povo do ônibus. Aquele é crente? Eu falei, não, esse não. Esse é crente? Eu falei, Deus me livre, misericórdia. Esse é crente também não. Aí desceu o senhor e falou assim, esse é crente. E foi lá e perguntou para o homem se ele era crente. Eu falei assim, não, sou. E o patrão ficou assim, abismado. Mas o que esse homem tem de diferente? E era assim, o pastor Lucinho tem 50 anos. O avô dele, então deve ser no mínimo mais uns 50 para trás, né? Não é uma época que as pessoas eram igual a gente hoje, assim, que você vê, as pessoas se vestem diferente. Há um tempo atrás, as pessoas vestiam quase todo mundo igual. Ainda mais, assim, pessoas mais simples, todo mundo era mais ou menos parecido. Hoje não, a gente tem muitos estilos, né? Muitos estilos de roupa, de tudo, então é diferente. Então ele falou assim que o crente, ele tinha algo diferente e realmente tem. Aqui no versículo 9, ele diz, como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Permanecer em Cristo é permanecer no seu amor. Irmãos,
Existe uma diferença entre você bajular e você ser agradecido. Bajular é você obedecer a alguém esperando o reconhecimento daquela pessoa. Esperando que aquela pessoa te reconheça, né? Que ela te dá um tapinha nas costas. Assim, não, essa pessoa aqui, olha o tanto que ela é obediente, ela é boa. E você ser agradecido é você obedecer àquela pessoa porque você já foi aceito. É tipo assim, você obedece a alguém para ser amado. Mas você ser agradecido é quando você obedece àquela pessoa porque você já foi amado. É como se a pessoa não te conhecesse, não soubesse nada de você, mas ela já te amou. E agora você vai ser o quê? Agradecido àquela pessoa, porque ela te amou. Esse é o que o Evangelho nos ensina. Que a obediência nossa a Cristo, ela não é por medo, não é por medo de ir para o inferno. Hoje que a gente conhece o inferno, a gente tem medo, né? A gente tem medo de ir, né? Mas quando você era do mundo, você não sabia nada de inferno, você nem acreditava nisso. Então você não tinha essa preocupação. Mas a nossa obediência ao Senhor, ela é o quê? Uma resposta ao amor de Deus. É quando Paulo diz assim que dificilmente você acharia alguém que morreria por um justo. Ele fala assim, bem que você pode até achar alguém que morra por um justo. Mas alguém que morra por pecadores, aí tem que ter muito amor. Porque eu sei que a gente que é pai aqui, a gente entregaria a nossa vida por um filho nosso. Mas por uma pessoa lá do mundo que você nunca viu, um cara que está preso, por alguém que você sabe que é criminoso, é complicado, né? Mas foi por essas pessoas que Cristo morreu. Foi por essas pessoas. Pessoas criticam, porque fulano fez isso, tem que morrer, tem que fazer isso. Mas a primeira pessoa que inaugurou um paraíso, quem que foi? Foi um ladrão. Que estava do lado de Jesus na cruz. E ele diz assim, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Até então eu não tinha dito aquilo para ninguém. Mas foi a primeira pessoa ali que foi salva ali pela morte de Cristo, né, pastor? Foi a primeira pessoa que foi salva ali pela morte de Cristo. Então, o nosso amor, permanecer em Cristo é permanecer no seu amor. João 15, 9. Coloca por gentileza, Felipe. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Esse amor, ele tem que ser o quê? Recíproco. Tem que ser uma via de mão única. Assim como o Pai amou Jesus, Jesus amou os discípulos, e agora nós vamos amar o quê? Os nossos irmãos. Assim como Deus amou Cristo, Cristo amou os discípulos, e nós vamos amar também o nosso próximo. Irmão, se fosse fácil, eu creio que se fosse fácil, a Bíblia não fala isso não, mas eu creio que se fosse fácil a gente amar, não teria tanta orientação mandando a gente amar. Manda os homens amar as mulheres, maridos, amai as vossas mulheres. Manda a gente amar o próximo, manda a gente permanecer no amor. Fala que o fruto do Espírito é amor. Irmãos, a gente amar as pessoas incondicionalmente é muito difícil. Porque é fácil você amar seu filho, seu pai, sua esposa, seu parente seu. Mas você amar o próximo não é fácil, irmãos. Não é fácil. A gente sair de uma zona de conforto da gente não é fácil. Quantas vezes? Já aconteceu comigo de eu estar lá em casa e às vezes alguém bater assim, você perguntar quem é, a pessoa, você não tem nada para me dar aí, não? E você às vezes está sentadão lá, tão tranquilo, você fala, nossa, vou ter que levantar para ir lá. Passa na cabeça da gente, não ir lá de fora. Passa. Mas aí é onde você tem que lembrar. Opa. Eu posso até passar pela minha cabeça, mas eu não posso decidir assim. É o filho seu que de madrugada, né, tá dormindo aqui tudo quentinho, aí fala assim, pai, dá água. Aí meu filho, pode ir lá pegar. Não, tô com medo, vai lá buscar para mim. Aí você vai descobrir, vai levantar, vai caçar um chinelo, vai lá buscar água para menino. Irmãos, isso é amor. Porque conscientemente a gente quer ficar deitado. Mas aí você tem coragem de falar assim, nossa, vou deixar aquela pessoa com sede até de manhã? A gente não tem coragem de fazer isso. Isso é amor. Né? O amor, ele é uma atitude. O amor, ele não é um sentimento. Né? Por isso que amar é um verbo. Quando a gente está na escola, a gente aprende que os verbos são o quê? O que o verbo é? Ação. Então, o amor, ele nos constrange. Então, por isso que você pode conjugar o verbo, porque ele é o amor, amar, porque é um verbo.
E o amor, sendo uma ação, ele exige atitude. Então não adianta o irmão falar para a irmã assim, eu te amo, mas a atitude dele é totalmente diferente. Assim, ele falou que ama, mas ele demonstrou outra coisa. Às vezes eu brinco com o Davi lá, discute com a Esther, não, pede desculpa. Aí pede desculpa, está arrependido? Tô. Mas a atitude não está mostrando aquilo. Então a gente tem que ter essa atitude. Quem entende a graça de Cristo ama obedecer. A obediência deixa de ser um peso e se torna prazer. Porque quem entende a graça? Quando você entende, quando você lembra, quando você compreende aquilo que Cristo fez por você, você fala assim, só me resta obedecer ao Senhor. Só me resta obedecer. Irmãos, olha para os irmãos verem. Pensa. Cristo ele morreu na cruz e através da morte dele, todos os nossos pecados foram perdoados. Então, independente de como você era, todos estão perdoados. Mas aí você pensa numa pessoa que foi assassina a vida toda, que foi o pior tipo de pessoa que você pensar. Se essa pessoa creu verdadeiramente, os pecados dela também foram perdoados. Tem alguma coisa que alguém possa fazer para mim, depois disso tudo, e eu possa falar assim, não perdoo essa pessoa. Será que existe algo que eu possa falar que eu não perdoo alguém? Depois do que Cristo fez por nós, fez por mim? Não tem, irmãos. É porque a gente é orgulhoso. Né? O ego da gente às vezes fica ferido, a gente fica ali remoendo. Mas se você pensar... como é que eu falo? Como é que fala? Racionalmente, não tem nada que você não possa perdoar. Lembra da parábola do cobrador incompassivo? O cara estava devendo lá, vou chutar, não vou falar o valor, né? R$1 milhão. Aí o rei mandou prender. Ele pegou e falou assim, rei, tem misericórdia de mim, eu te pago tudo que eu devo. O rei teve misericórdia e liberou ele. Ele falou, não precisa pagar não, pode ir embora. Aí ele saiu, devendo R$1 milhão pro rei. Encontrou um cara que estava devendo R$50 para ele. Foi lá e enforcou o cara, tem que me pagar. Tem que me pagar. O cara, tem misericórdia de mim que eu te pago. Não, vai pra cadeia. Consegue entender a lógica disso? Aí o rei ficou sabendo e falou assim, seu servo mau, você me devia R$1 milhão, eu te perdoei, você não perdoou ele 50? R$50? Não, tá desperdoado. Tá desperdoado, vai preso. Então, irmãos, é isso. Essa parábola está dizendo justamente isso. Deus fez tanto por nós, ele perdoou uma dívida tão grande nossa, que não existe nenhuma dívida menor que a gente não possa perdoar. Nenhuma outra. Então, seja o que for que fizeram com você que está no seu coração, perdoa. E mesmo se você não consegue perdoar, fala assim, Senhor, eu perdoo. Mesmo que está doendo aqui, eu estou te falando agora que eu perdoo. E aos poucos você vai trabalhando no seu coração. Amém? O amor sacrificial identifica os discípulos. Olha o que ele diz no 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu mando. Olha o que ele está dizendo. O mandamento dele é esse, que nós amamos uns aos outros como ele nos amou. Como que ele nos amou? Dando a vida. Então nós temos que amar uns aos outros também dando a vida. Dando a vida. Isso aqui não está dizendo dizer, irmãos, que nós vamos sair morrendo. Não é isso, não. Mas é que quando você ama alguém sacrificialmente, você tem verdadeiramente ali um cuidado com aquela pessoa. Tem um cuidado maior com aquela pessoa. Após ensinar sobre permanecer, Jesus apresenta o fruto mais visível dessa permanência, que é o amor. O padrão deixou de ser amor por si mesmo e passou a ser o amor demonstrado por Cristo. Então nós não temos que amar a nós mesmos, nós temos que amar o outro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, isso aqui é tão grande que quando perguntaram para Jesus, qual o maior mandamento? O que ele diz? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como? A ti mesmo. A ti mesmo. Então, amar o próximo como a ti mesmo. E com isso a gente pode entender, ele fala assim, que isso resume toda a lei e os profetas. O que a gente entende? O que eu entendo, né? Que aquilo que está no Novo Testamento, que foi validado no Antigo Testamento e foi validado no Novo Testamento, nós temos que obedecer. E aqui Jesus está falando de todos os 10 mandamentos.
Quando ele fala amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, ele está resumindo ali os 10 mandamentos. Porque quem ama não mata, quem ama não rouba, quem ama não mente, quem ama não vai cobiçar o que é do outro. Se você ama alguém como a você mesmo, você quer o bem daquela pessoa como você quer o seu bem. Aleluia! Obrigado, Senhor. Amem como eu vos amei. Amem como eu vos amei. O amor bíblico, ele não é apenas um sentimento. Vivemos em uma cultura que define o amor como emoção. Ah, eu não sinto mais amor. As pessoas costumam dizer, eu não sinto mais amor. O amor acabou. Uai, mas se o amor é uma ação, você continua fazendo, continua agindo. Continua agindo. O amor ele não é... O sentimento, irmãos, é tipo assim, eu tô com frio. Ah, eu tô sentindo frio. Aí você põe uma blusa, frio, acabou o frio. Tô sentindo calor, você liga o ventilador. Isso é sentimento. O amor ele não pode ser assim, agora eu tenho, agora eu não tenho, agora acabou, agora voltou. O amor ele é uma ação, ele é uma atitude que você toma com aquelas pessoas que a gente ama. E como que nós manifestamos esse amor? A gente já falou, perdoando, servindo ao outro, colocando o outro acima de nós mesmos. Olha só que difícil. Colocar o outro acima de nós mesmos. Lá em casa, né, eu sei que na casa de outros que tem menino deve ser a mesma coisa. Você põe as coisas lá para de comer assim, aí um já vai olhando assim, qual que é o maior pedaço, né? Olhando assim, e já de olho que ele já pegando o maior. E se um pega o maior, o outro tem que ser exatamente igual. Aí eu falo assim, meu filho, deixa, eu falei pro Davi esse dia, deixa o maior pedaço aí, porque você pega o maior. Aí por quê? Uai, mas por que o maior tem que ser seu? Se você gosta das outras pessoas que estão aqui, deixa o maior para o outro. Pega um outro igual e deixa o maior para o outro. Isso, irmão, se você está colocando o outro acima de você mesmo. É uma coisa, um exemplo bobo, né? Mas é algo que você está colocando o outro acima de você. A Maraísa, ela sempre falava assim, que ela sempre teve um negócio com o último pedaço. E ela sente até prazer, né? Vai comer uma coisa assim, aquele último pedaço, e vai ser até mais gostoso, né? E ela falou assim que por causa disso ela começou a deixar sempre o último pedaço para o outro. Então, deixar para mim ou para os meninos, né? E tentando assim, como se fosse até uma forma de sacrifício, né? Aí, como eu sei, né? Quando eu falei, não, meu bem, não quero não, pode ficar. Né? Pra você. E ela gosta do último, né? É como se fosse aquela finalzinho, né? É a última bolacha do pacote. Você começou, sobrou só uma. Aí a pessoa se me dá. Você fala assim, nossa, mas só tem uma. Mas aí você coloca o outro acima de você mesmo. O amor, ele abre mão do orgulho, abre mão da necessidade de vencer todas as discussões. Isso aqui no contexto da família, irmão, também é muito, muito, muito forte. Porque como nós somos pessoas orgulhosas, né? O ser humano, ele é orgulhoso, não estou falando individualmente, não. O ser humano, ele é orgulhoso, a gente quer sempre vencer. Vencer as discussões. A gente quer sempre dar a última palavra. A gente quer sempre ter razão. Quem não quer ter razão? Existe até um ditado, né? Você quer ser feliz ou ter razão? A pessoa fala, você quer ser feliz ou ter razão? Porque a gente quer, a gente não suporta a ideia da outra pessoa dar a última palavra e você sair assim, não, venceu. Às vezes é uma coisa boa, mas você não suporta isso. Mas o amor, ele coloca o outro acima de nós mesmos. Ele coloca o outro acima de nós mesmos. Nem sempre, aquele que abre mão do seu orgulho, do seu ego, ele nem sempre vai exigir nem o que é próprio dele mesmo, nem o que é próprio direito dele mesmo. Filipenses 2, 3, 5 diz, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Paulo diz que ele era o quê? O pior dos pecadores. Daqueles pecadores do qual ele era o pior. Suportando o próximo. Toda a comunidade cristã é formada por pessoas imperfeitas. Aqui, ó, e quando eu falo aqui, estou falando tudo, né? Todos nós somos imperfeitos. Mas nós demonstramos amor quando nós suportamos um ao outro. Suportar de que forma? Ah, esse cara é tão chato que eu vou suportar ele. Não é isso, não. O suportar é de dar suporte mesmo. Aquela pessoa está precisando, o que dá suporte é você ir lá e entrar debaixo do peso do outro. A pessoa está sentindo um peso, você vai suportar junto com ela. Você vai entrar debaixo do peso dela e vai dividir a carga com você. Carregar os fardos um dos outros. Sabe o final aqui?
Irmãos, quando nós lemos aqui João 15, nós temos que fazer uma pergunta para nós mesmos. Jesus, ele novamente, né, ele disse que ele era videira, o pai dele é o agricultor, e nós éramos os ramos, e nós produzimos frutos, mas nós só produzimos frutos porque nós estamos ligados nele. Então, a pergunta que nós temos que fazer todos os dias na nossa vida cristã, não é o tanto que eu estou fazendo para Deus, é se eu estou permanecendo nele. Porque quando a gente faz muita coisa, você pode até impressionar as outras pessoas, quem está olhando. As pessoas podem olhar e falar, nossa, essa pessoa é boa mesmo, ela faz isso, faz aquilo, ela vai ali, vai ali, vai ali. Mas quando nós permanecemos em Cristo, às vezes você nem impressiona ninguém, mas você vai ter um coração cheio. Você não vai ter um coração vazio. E esse tem que ser o nosso objetivo. Permanecer em Cristo para que nós possamos estar o quê? Cheios dele. Cheios dele. Porque se nós estivermos cheios de Deus, se nós estivermos cheios do Espírito, não vai sobrar espaço para mais nada que não pertence a Deus. Não vai sobrar espaço para orgulho, não vai sobrar espaço para ira, não vai sobrar espaço para inveja, não vai sobrar espaço para dúvida, e nós vamos nos tornar pessoas melhores na presença de Deus. Amém, irmãos? Então é isso que o Senhor colocou no meu coração, que eu queria dividir com os irmãos essa noite, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.